Graça e paz, amados. Antes de iniciar o vídeo, eu já te peço que você curta, para que não esqueça. E se você não for inscrito, que se inscreva no canal, a fim de que a mensagem possa chegar além, possa alcançar pessoas que precisam ouvi-la. Eu sei que tem muitos pregadores maravilhosos, mas talvez não, é certo que para cada pessoa há um momento. E nós não sabemos. O que nós precisamos é semear a palavra. E com certeza eu conto com a tua ajuda nessa semeadura, porque sozinha eu não posso fazê-la. Compartilhe. Muito obrigada. Eu sou a pastora Marisa. Quero falar com vocês hoje sobre o Salmo 51. Esse salmo é quando Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de haver ele fala que ainda a palavra possuído Batseba, que era esposa de um amigão dele, Ele foi levado pelo desejo da carne e colocou esse amigo dele na frente da batalha para ser morto, a fim de encobrir o adultério que ele tinha feito, e ela havia engravidado dele. Você pode ir lá na Bíblia, e ler, tá lá em 2 Samuel 12, dos versos 1 a 15, para você conhecer melhor a história. Mas o que eu quero falar neste momento como reflexão é que muito agrada a Deus que nós sejamos verdadeiros. Seja qual for o erro que nós tenhamos cometido, o que o Senhor quer de nós é a verdade. Porque o segredo, esse anonimato sobre os nossos erros, não é que nós vamos sair por aí divulgando, não é isso. A nossa vida é algo muito precioso para que alguém segure nas mãos. E o primeiro a segurá-la é Deus. Mas Ele quer que nós vivamos unidos a outras pessoas também. Eu sei que nós vivemos tempos que não está fácil encontrar alguém que nos ouça, que nós possamos confiar. Mas há alguém, ou alguéns, Bem-aventurado aquele que tem mais de um. Eu me considero bem-aventurada, porque eu tenho mais de um amigo que eu posso contar, que pode conhecer a minha vida no profundo. E eu louvo a Deus por isso. Mas nós devemos abrir os nossos lábios e falar. Falar nos liberta, nos cura. E aquilo que está em segredo é liberado. Porque o inimigo gosta de usar os nossos segredos para poder ali colocar culpa, ali colocar confusão, ali colocar conflito, trazer um peso muito alto sobre as nossas vidas, sobre a nossa alma, de forma que ele nos derruba. Isso é muito real. Então Davi começa dizendo o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ele confiava na compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, que é a causa de não sermos consumidos. E a cada dia ela se renova sobre as nossas vidas. Isso é uma dádiva inexplicável. É uma dádiva de amor, é um fruto do amor de Deus, que nenhum de nós é merecedor, mas que Ele nos dá a cada dia. A cada dia, enquanto é tempo, enquanto Jesus não volta, nós temos esse privilégio de recebermos esse perdão, sermos salvos. E aí lá no versículo 6 ele fala: eis que te comprases na verdade no íntimo. Ele se compraz na verdade. E no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Sim, aquilo que nós vivemos nas nossas vidas de conflito, de desertos, nós podemos confiar que Deus transformará isso, usará isso para nos transformar em pessoas melhores, pessoas capacitadas, pessoas que possam servir de ponte, Como uma canção diz, como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Você deseja ser isso para alguém? Essa ponte no deserto, esse abrigo? Sabe, isso muito agrada ao Senhor, que sejamos assim. Não só que sejamos pessoas que estejam sempre precisando, mas que sejamos pessoas que tenham condições de doar, de ser alguém positivo, alguém que, tal como Cristo,
seja o caminho para alguém, seja a luz na escuridão. E Deus é capaz de dissipar todas as trevas, todas as dificuldades que nós vivemos. Sabe, Ele é capaz de elevar a nossa fé. E que os momentos difíceis das nossas vidas, como eu disse, sejam transformados. As palavras, sabe? Aquilo que os nossos lábios expressam, eles sejam a base para a vitória, para um caminhar com Deus, para uma vida positiva. Se aquilo que você não deseja, você não deve expressar. Tudo bem que tem um momento que você precisa desabafar, colocar isso para fora, mas Deus entenderá. Mas não ficar falando disso o tempo todo, não. Mas falar aquilo que você quer, falar aquilo que você ainda não tem concretizado, mas que você acredita, por mais que doa. Muitas vezes nós somos julgados. Aquela pessoa que te julga, ela é infeliz. Porque a pessoa que julga, ela não conhece a Deus. Ela não sabe que Deus é o grande juiz, é o único capaz de nos conhecer e nos julgar. É Ele que penetra os nossos corações e sabe dos nossos sentimentos e sabe das verdades que estão dentro de nós, que Ele mesmo colocou. Então é digna de misericórdia aquela pessoa que julga, que acha que sabe que é a dona da verdade. Ela está se colocando no lugar de Deus. Vou fazer uma parte aqui. Esse cabelo tem me dado trabalho nos últimos dias. Abaixar esse cabelo, saber o que fazer com ele. Só o Espírito Santo para me ajudar. Mesmo porque é o vento que não ajuda. Mas isso não é o mais importante. Eu não tenho que estar por demais preocupada com a minha aparência. Para que isso me impeça de estar diante de você. Com esforços eu vou chegar lá. Eu compro várias tiaras, eu compro várias pregadeiras, eu compro um monte de coisinhas e vou tentando. Nunca levei muito jeito, não. Eu peço socorro ao Espírito Santo na hora que eu vou para frente do espelho. Eu confesso. Mas o mais importante é que eu não me preocupe com isso. Porque aquele que olhar para mim, eu desejo que olhe primeiramente para o meu coração. Porque se olhar para a minha aparência e me amar pela minha aparência, sinceramente, eu vou rejeitar esse amor. Eu quero o amor que ame o meu coração em primeiro lugar. É óbvio que Deus quer que nós tenhamos uma boa aparência, que nós nos cuidemos. Mas a própria Bíblia diz que isso não deve vir em primeiro lugar. E coitado daquele que é amado por esses motivos. Porque a beleza se vai, as coisas caem. E o que tem de valoroso está dentro de nós. Nós não podemos ser escravos dessas coisas. Sim? Me compreenda sem ofender ninguém. Mas então, que tudo isso que nós estamos passando agora, os desafios da vida, seja o caminho para que a nossa fé cresça. As palavras que nós expressamos sejam estradas firmes, embasadas no amor, na fé, para que nós as trilhemos e que as trilhem outras pessoas também, que nos vejam, que nos ouçam. Tempos difíceis, sim, porque a Bíblia fala desses tempos e nós estamos vivendo esses tempos de catástrofes, de coisas muito difíceis, coisas que nós nem conseguimos explicação. Nós olhamos, naturalmente falando, nós não encontramos explicação. O certo se torna errado e o errado se torna certo. Nós estamos vendo isso acontecer. Creio que você possa concordar comigo. Mas Deus não abre mão de nós. Essa terra está emprestada a nós. O dono dessa terra não morre, é imortal. E ele é o proprietário, ele é o dono. E ele tem o começo dessa história e o fim dessa história. Para um recomeço lindo e perfeito. Creiamos. Leia Apocalipse. Essa ajuda para compreender. Porque é cheio de simbologias o livro, não é verdade? Mas o que Deus quer é que nós clamemos a Ele, que nós entreguemos o nosso coração, que nós compartilhemos tudo com Ele. Sabe, ontem eu li uma reflexão, né, de uma pastora, ela dizendo que o tempo que ela está em oração, que é muito difícil ela ficar só, que as filhinhas dela sempre
Passa 10 minutos e elas já gritam: mãe, você tá onde? Mãe, eu posso ir aí? E aí, né? E aí ela faz uma analogia. Assim é Deus conosco. Nós podemos gritar, chamar por Ele o tempo todo, convidá-lo para estar conosco todo o tempo. Não importa o que nós estejamos fazendo, sabe? Que nós estejamos vendo televisão, que nós estejamos nos alimentando o tempo todo, sabe? Às vezes eu fico me observando. Eu falo o tempo todo, mesmo estando aparentemente sozinha, mas eu nunca estou sozinha. Eu mesma rio de mim. Às vezes eu digo, gente, a pessoa deve olhar para mim, essa mulher é meio doida. Mas não, eu estou o tempo todo falando com Deus. Eu estou o tempo todo falando com o Espírito Santo, sabe? E eu não estou nem aí, sabe? Eu estou aí para aquele que é meu Salvador, para aquele que me ama. Eu tenho que estar aí, nós temos que estar aí para correr, para fugir do pecado, daquilo que desagrada a Deus. Porque nós acreditamos numa vida após essa, nós acreditamos que precisamos realmente perseguir a santidade, que é um processo, buscar, conhecer e fazer a vontade de Deus, estar em oração constantemente, dar prioridade à nossa vida com Deus, à nossa intimidade com Deus, aprender a amar tal qual Deus quer que nós amemos. É isso que é o mais importante. E as demais coisas todas nos serão acrescentadas. Deus é capaz de nos curar em todos os sentidos. Sabe, pedir a Deus que alinhe a nossa mente aos nossos sentimentos. O que Ele fará? Ele trabalhará os nossos pensamentos. Porque a Bíblia diz que assim como o homem pensa, assim ele é. Então que nós pensemos corretamente. Pensemos como fala lá em Filipenses, né? Tudo que é bom, tudo que é honrável, tudo que é de boa fama. Você precisa lá ler tudo que eu não decorei não, tá? Lê o capítulo todo. Se eu não me engano, não sei se é versículo, capítulo 7 ou se é capítulo 1, versículo 7. Vai lá olhar, eu já disse que eu não decoro, eu sei onde tá. Tá lá, mas ele fala que aquilo que for valoroso é isso que deve ocupar os nossos pensamentos. E uma vez isso ocupando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos responderão. Porque nós não sentimos primeiro, nós pensamos primeiro para sentir. Assim como eu penso, assim eu sou. Assim como eu penso, assim eu sinto. E assim eu me comporto. A ansiedade é perigosíssima. A ansiedade é sair do hoje, é ter a nossa fé abalada, é às vezes nos sentirmos sufocados pelas circunstâncias sem termos respostas nesse mundo vulnerável que nós vivemos, nesse mundo um tanto de cabeça para baixo. Então é necessário pedir, clamar a Deus que alinhe a nossa mente com os nossos sentimentos. E aqueles sentimentos que estão nos machucando, às vezes sentimentos atuais de hoje, ou sentimentos passados, que não foram digeridos, mas estão nos trazendo até prejuízos físicos, porque sentimentos não trabalhados, tipo sentimentos de raiva congelada, ressentimentos, angústias, falta de perdão, isso tudo se transforma em coisas ruins, que o nosso corpo vai receber em forma de doenças, alergias, problemas de várias naturezas, que na verdade são emocionais. Precisam da medicina para ajuda, mas às vezes a medicina vai ser apenas um paliativo para aliviar, porque a raiz do problema ela está além, ela está mais profunda e só Deus é capaz de ir lá e arrancar aquela raiz maligna. E Ele tem o prazer de fazer isso nas nossas vidas, mas é preciso que nós desejemos. Lá em Filipenses fala também, né? O querer é de Deus e o fazer é de Deus. Olha só, Ele coloca esse querer em nós. E se você não quer, ore para querer. Deus, eu não quero, me ajude. Querer, tá? Mas é preciso humildade, é preciso baixar a cabeça, é preciso sair da frente de Deus, é preciso deixar a arrogância, deixar o orgulho, deixar essa coisa de acharmos que somos donos da verdade. E tá o cabelo aqui escapando.
deixar de sermos os donos da verdade, sabe? Deixarmos o nosso ego nas mãos de Deus e nos importarmos com o outro, nos importarmos com tudo que vemos à nossa volta, seja um animal, seja uma planta. Às vezes nós vemos tanta falta de amor, alguém que passa chutando uma planta, metendo a mão, chutando um animal, sabe? E o pior, quando a gente vê fazendo isso com as pessoas, sabe? Essa cidade que eu estou é uma cidade maior e eu vejo a indiferença, sabe? Não estou dizendo com isso que eu sou perfeita, não. Mas eu peço a Deus que me dê sensibilidade. Porque você vê uma pessoa sentada à porta de uma grande loja, com um bebê no colo, ali, sabe, vendendo uma balinha. E são inúmeras pessoas que passam e nem olham. Sabe, você olha para os olhos daquela pessoa, você olha para aquela criança, às vezes dormindo no colo da mãe. Isso dói profundamente. Por que, né, tantos têm tanto? Nós vemos aí na mídia mansões, sabe? Nós somos dignos disso, nós somos merecedores. Nós vemos, né, a Bíblia, os grandes homens da Bíblia, eles não eram mendigos, pobres. Eles tinham, sim, isso não é pecado. O pecado é nós não compartilharmos, é deixarmos de nos importar. Porque, na verdade, quem vive assim é a aparência, porque no fundo tem um grande vazio. Sabe, a hora que a dor chegar, a hora que o limite chegar, nós vamos clamar por Deus. Todos vamos. Às vezes as pessoas falam assim, agora só me resta orar. Errado. É o que nós precisamos fazer em primeiro lugar, é buscar a Deus. É buscar a Ele. E através dele, buscar a melhor atitude. O que fazer? Precisamos realmente buscar a Deus. Buscar sermos como Cristo. O mestre não tinha onde recostar a cabeça, sabe? E morreu com a cabeça inclinada, sem oxigênio, todo rasgado, nu, com sede, por nós, o Rei do Universo, o dono, aquele que nos fez, que nos deu o sopro da vida. E quantos não o conhecem? E quantos o conhecem e não o honram? Não estão nem aí, sabe? Deixa a vida me levar. A vida leva eu. Não, não é assim. Sabe, que Deus seja a nossa vida, que nos leve para onde Ele quer nos levar, que nos guarde, que nos proteja. Nós teremos tudo de Deus. Lá em Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao 23. Esse tá certinho, esse eu decorei porque essa oração ela é tremenda. Ali fala para nós entendermos, é a oração de Paulo, para nós entendermos quem somos em Cristo. Nós somos herdeiros. O mesmo poder que ressuscitou Cristo está à nossa disposição. Sabe? Para que sejamos luz nesta terra, para que herdemos a vida eterna. Leia. Pega, abra lá em Efésios, capítulo 1, dos versos 15 ao 23. Peça ao Espírito Santo que leia com você. Essa é uma oração. E que nós podemos fazer diariamente também, pensando, pedindo a Deus por outras pessoas, intercedendo. Deus é lindo. Deus quer o melhor para cada um de nós. Ele não quer que nenhum se perca. Eu saí, né? Eu ainda tenho que receber do Senhor a graça de conseguir dirigir numa cidade como essa. O carro está na garagem até hoje, eu saio de bicicleta. E eu andei antes de ontem, 2 dias atrás, uns 10 quilômetros de bicicleta. Vocês não fazem ideia da aventura que foi. Mas eu estava feliz, apesar, contudo, todavia, de já de noitinha passar por um mangue, uma ponte quebrada de 30 metros, que eu dizia, Deus, isso aqui parece um lugar fantasma, socorro, me tira daqui, eu não sei como volta para casa. Mas eu voltei. Falei, acho que eu tô num filme de terror. A ponte toda quebrada, eu não podia nem pedalar, eu tinha que ir empurrando, tudo escuro. Mas eu quis ir. Pois então. E eu tava falando isso para falar o quê? Ah, sim, que eu andei muito. Só que eu ainda não me lembro o que eu ia falar.
Mas eu tenho uma certeza que Deus estava ali comigo. E eu fui apreciando as belezas, sabe? Eu fui observando as pessoas. E foi tão bom, sabe? Foi tão gostoso. Mas então, ainda não dirijo, ainda não consigo dirigir aqui, né? Preciso que minha filha ainda dirija, e aí eu do lado dela, né? Mas ela é muito cuidadosa comigo, muito preocupada, né? Ela conhece, eu já passei, por mais que algumas pessoas não acreditem, por mais de 20 acidentes. Um só, tá? Foram mais de 20, eu parei de contar. Eu esbarrei sim, eu tava dirigindo chorando. Aí eu fui estacionei errado, esbarrei no carro, arranhei o carro. Mas os demais, eu tive acidentes terríveis, né? E a gente sabe que isso aí traz trauma, mas ainda assim, eu aprendi a dirigir, eu dirigia na minha cidade, né? Só pegar a estrada ainda, determinadas coisas ainda para mim é difícil, né? E aí a gente tem que ser prudente, admitir que somos humanos e que é um processo. A cura é um processo, preciso de ajuda, mas eu só vou vencer encarando, eu preciso encarar. E preciso da ajuda. Mas a minha ajudadora ainda não pode me ajudar por esses dias. Então fui eu fazer sozinha, né? Fui de bicicleta. Ah, me lembrei agora que eu ia dizer. Nossa, Deus. E o lugar que eu fui, um determinado rapaz chegou perto de mim me pedindo que fosse pagar para ele alguma coisa na padaria. E eu ali orando, continuei orando em pé, porque o lugar que eu fui estava fechado, a plaquinha, volto já. E o lugar um pouco, não tanto deserto, porque tinha um comércio e tal. E ele me olhava de rabo de olho, ele estava sujo demais. E eu logo identifiquei, né? Eu trabalhei quase 8 anos numa clínica de recuperação para dependentes químicos. E eu falei, ele olhava o meu telefone, ele olhava minhas bolsas de bicicleta e tal. E eu ia, mas eu falei, Espírito Santo, não vá. Falei, olha, vamos combinar uma coisa, eu vou pagar para você sim, mas primeiro eu vou esperar a pessoa aqui chegar para eu poder resolver o que eu tenho de resolver e depois eu vou lá, né? Você já almoçou hoje? Já e tal. Aí a pessoa chegou, falou assim, entra. Peguei a bicicleta trancada, entrei. Olha, esse rapaz aí, ele é usuário de droga. Eu percebi. Ele não vai comer o que você vai comprar, ele vai jogar fora, tá? Então, sabe, eu fui observando, eu falei, realmente ele queria que eu me afastasse, porque aonde eu ia comprar para ele, eu estaria mais afastada. Ali eu corri o risco, né? Ele tinha visto. Eu deveria ter, né? Tá ali com o cartão, tá ali com o meu telefone, só o telefone seria o suficiente. Mas Deus me guardou, eu tive a sensibilidade para ouvir do Espírito. E ele não me esperou, ele sumiu, sabe? Ele sumiu. Aí ele me contou, ele já é conhecido que ele joga fora o que você compra. Então por que ele queria que eu fosse lá comprar? Né? Mas eu orei por ele. Eu falei, você já aceitou Jesus? Ele disse, eu já aceitei. Eu falei, o que é aceitar Jesus para você? Ele falou, não sei. Aí eu disse para ele, Jesus não quer que você esteja assim, como você está. Jesus quer o melhor para você. Procure uma igreja, tal. Eu posso orar por você? E eu orei por ele, sabe? Orei por ele. Falei, mais importante do que o pão, um alimento material que eu vou te dar, isso aqui é mais importante ainda, tá? Eu me lembro do nome dele ainda. E eu orei por ele. E eu obedeci, né? O lugar que eu entrei, ele falou, entra, né? E eu entrei e ele disse, ó. E ele sumiu. Mas eu fiz a minha parte. Eu dei a ele o pão mais importante, que é, como Pedro dizia, né? Nós não temos dinheiro, mas o que nós temos nós damos a você. Receba Jesus, seja curado, seja liberto. E Deus sabe o efeito dessa oração. Eu pedi que Deus encaminhasse ele, que ele recebesse o toque no coração, para que ele conhecesse Jesus, o único capaz de nos salvar, o único capaz de nos dar vida abundante, vida nova, vida verdadeira, vida que vale a pena viver. Ainda que você não tenha os seus sonhos realizados, as suas promessas na sua vida cumpridas, eu aguardo pelas minhas promessas. Eu tenho promessas na minha vida. Olha, eu falo para Deus assim, tá demorando. Mas aí Deus me diz, tá demorando não, filha. Um dia você disse que eu podia contar com você. E eu tenho algo muito belo para fazer através da sua vida. E você vai olhar para trás e vai dizer, não foi muito tempo. Tudo bem, Senhor, eis-me aqui.
Continue me dando alegria em ti, que é a minha força, que eu possa sorrir, que eu possa realmente amar o meu semelhante e me sentir completa. Eu não vou idolatrar as promessas de Deus para a minha vida, porque o processo, ele é mais importante até do que o cumprimento da promessa. O processo, porque a maior promessa também na minha vida não está aqui, ela está na eternidade e eu vou recebê-la, sabe? As daqui são promessas para minha carne, promessas humanas, claro que nós queremos, por que não? Mas eu já, graças a Deus, como eu desejei me sentir, como eu me sinto hoje, livre. Teve um tempo que eu idolatrava as minhas promessas, eu já passei dessa fase, graças a Deus. Hoje, eu amo Jesus e Ele para mim é o suficiente. Ele para mim me dá toda a alegria. E ainda que Ele não quiser, se Ele mudar de ideia, Ele vai acalentar o meu coração e Ele vai continuar me dando alegria. Porque a minha maior alegria não está aqui, não pertence a esse mundo. Ah, mas isso é doideira. Sim, os que são de Jesus são doidos mesmo, eu sou uma doida em Jesus. E sou feliz por isso e por ter chegado. Não importa a minha idade, não importa algumas ruguinhas, os cabelos brancos, tem uns 2 meses que eu não pinto cabelo, tô aqui pensando, a tinta tá ali, mas como eu vou muito no mar, vai sair, e eu tô curtindo esses cabelos assim, e eu tô me curtindo, me amando. Sabe por quê? Porque Deus me ensinou a me amar, a me curtir, a sorrir. Porque eu não vou depender da aprovação dos outros para ser feliz, sabe? Tem 2 meses e meio que meu pai partiu. Ainda sinto tristeza. Talvez algumas pessoas olhem para mim, nem parece que o pai dela morreu. Glória a Deus que não pareça. E aquele que estiver me julgando também é infeliz, porque ele não sabe o lugar que meu pai ocupa dentro do meu coração. E eu sei onde meu pai está. Sinto falta, saudade dele. Estávamos juntos todos os dias, todas as horas, sabe? Mas eu sei onde ele está. E um dia nós vamos nos encontrar. E hoje, sabe? Deus quer me ver feliz. Quando eu vou comer alguma coisa, conheço um restaurante diferente, eu sei que ele gostava muito de comer. Quando eu vejo o mar, que ele amava o mar, eu digo, meu pai aqui. E imediatamente eu digo para minha mente, os mares que ele está vendo, as comidas, é muito superior isso aqui não é nada. Ele está feliz, ele está pleno. E eu preciso também estar feliz, estar plena. Ele tem certeza que ele, como pai que me amava, também queria me ver plena, feliz. Sabe? É a gente trabalhar com a mente dela. É o que eu sempre falo, é o cavalo selvagem que tem que ser domado. A minha mente não tem que pensar o que ela quer, sabe? Porque a minha mente é humana. Ela tem que pensar aquilo que é a palavra, sabe? A palavra, ela tá aqui, ó, né? Essa aqui é a Bíblia da mulher, eu tenho várias Bíblias, né? Essa aqui eu me dei de presente de formatura em 2009, né? Eu mesmo me presentei quando eu quero um presente. Tá escrito aqui, ó. Marisa Beretta Botelho, um presente pela minha formatura em teologia. Setembro de 2009, São Bernardo do Campo, São Paulo. Eu me presenteei, eu me dei. Tá escrito aqui. Mas, engraçado que eu não utilizava muito essa Bíblia. Utilizava outras. Agora, tá aí, é o que eu li pra vocês. Eu a utilizo mais, ela tem devocionais maravilhosos. Mas é a palavra. Porque ela fala comigo todo o tempo. Sabe, Deus não deixa nada escondido. Aquilo que Ele sabe que eu preciso saber. Aquilo que vai me trazer serenidade, que vai me trazer paz, que vai me trazer novidade de vida. Ele me fala, Ele me dá o tempo todo o tempo. E é tão bom. É tão bom ter intimidade com Deus. É tão bom ser amiga de Deus. É tão bom tê-lo como meu pai. É tão bom saber que a minha identidade, ela é linda, ela é maravilhosa. O meu DNA é espiritual. Eu tenho um DNA carnal também. Mas o meu DNA espiritual, esse que vai comandar a minha vida. Sabe? Às vezes as pessoas agora fazem mapa, né, para ver se vão ter câncer, vão ter isso, vão ter aquilo. A medicina está aí avançada. Eu não quero saber disso. Sabe por que eu não quero saber?
Porque eu tenho um DNA superior. Eu não estou aqui criticando ninguém, tá? Cada um é cada um. E a tolerância faz parte dos frutos do amor que Deus nos ensina. Eu estou dizendo para você, estou me expressando para você. Se você acha que vale a pena ouvir, você ouve. Se você não achar, você pode não ouvir, você é livre, tá? Para muitos o que eu falo vai valer a pena, para outros não. Com Jesus foi assim. Então quem sou eu para desejar que me aceitem? Eu não posso depender dessa aceitação. Eu vou sempre fazer aquilo que eu sinto o Espírito Santo me direcionando. A salvação não é por força nem por violência, está em Zacarias, mas pelo Espírito de Deus. Leia Zacarias. Se eu não me engano, Zacarias 1:8. Nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Né? Tem uma canção ainda que fala isso. Então, o que está reservado para mim, sabe? Deus sabe. Eu ainda tenho lutas? Tenho. Ainda estou num processo de certa ansiedade? Sim. Envolvida ainda no luto? Porque eu sou humana. Eu não perdi minhas características humanas. Ainda dói. Eu ainda estou comendo bombom. Apaixonada por bombom. Meu Deus. Sabe? Determinadas massas. Eu ainda estou fazendo isso. Eu tenho orado. Eu tenho pedido a Deus. Sabe? Esse dia eu fui na igreja aqui, né? E quando eu cheguei lá, não deu tempo. Eu sabia que a igreja estava fechada, né? Quer dizer, já tinha acabado o culto. Mas eu falei, Deus, eu queria entrar na igreja. Eu quero estar nos teus átrios. Aquele átrio material, eu quero entrar, eu quero estar lá. E quando eu cheguei lá, os irmãos estavam descendo, a igreja era no 2º piso. E eu falei, eu posso entrar? Ela, claro, vá lá dentro. Aí eu entrei, sentei, fechei meus olhos. Aquele momento ali é como se fosse 1 hora dentro da igreja. E fiquei ali orando. Quando eu fui me levantar, chegou a irmã e falou assim, oi, você... Falei, eu sabia que estava fechada, mas expliquei para ela o que eu estou falando para vocês aqui. Ela, você quer uma oração? Falei, claro que eu quero. Falei nada para ela não, eu era pastora, nada, não precisava saber disso. Era ali uma ovelha que estava ali. E ela orou para mim e ela disse para Deus assim, Deus, cuida de toda a ansiedade que ela está sentindo. Eu, aleluia, glória a Deus, cuida sim, Senhor. Sabe? Ela sorriu para mim, orou. O que eu guardei mais da oração foi isso. Toda a ansiedade que ela está sentindo. Por que ansiedade? Envolta ao luto, envolta a outras situações, né? Graças a Deus estão sendo resolvidas. Mas que como ser humano, eu preciso crescer mais. Eu estou no processo, eu estarei sempre nesse processo de crescimento. E eu continuo crescendo. E tenho vencido. Vencido a mim mesma, vencido a minha carne com a ajuda de Deus, sabe? Outra coisa, dormir cedo. Meu horário de dormir é 10 horas. Mesmo porque as neurociências falam, é de 10 à meia-noite, o sono mais precioso, o sonho que vai restaurar todas as nossas células. Esse é o sono, que já foi estudado, comprovado. E de ontem para ontem eu fui dormir 1 hora da manhã. Eu acordei ontem, vou usar uma palavra aqui interessante, esbagaçada, mal-humorada, tonta, fazendo as coisas erradas. Porque eu me conheço. Mas eu precisei. Mas eu tenho que lutar para fazer isso. Ontem eu já consegui dormir, né? 10 horas eu já estava aqui, 10h15, 10h30 já tinha apagado. Foi muito bom. Acordei até cedo. Eu gosto de acordar cedo. São coisas, parece aparentemente pequenas demais. Não, mas são coisas que eu tenho que amar a mim mesma, eu tenho que me conhecer. E Deus me revela isso. Ele já me falou sobre a minha alimentação, ele já me falou sobre o meu sono, ele já falou sobre os exercícios físicos, ele já falou para eu tomar sol. Ele fala tudo para mim, ele é meu médico particular, porque ele fala conosco. Eu tenho meu tempo de intimidade com ele para ele falar comigo o que eu preciso saber, porque ele quer me ver melhor cada vez mais. E a fim de me ver melhor, eu tenho esse templo aqui, esse corpo para cuidar, eu preciso cuidar dele. E ele fala, meus amados. Pode ter a certeza que ele fala o tempo todo com todos nós. Vou ficar por aqui, já falei muito, né? Mas agradeço a você por você ter acessado o canal. Se você não curtir, há uma perda, tá? Se você comentar,
há um privilégio para nós. Há um privilégio da plataforma saber que está havendo interação. Porque a própria plataforma não quer somente que eu fique aqui falando, e não tenha do outro lado um feedback, uma resposta, mesmo que seja um pedido de oração. Eu vou orar por você. E é tão bom ter alguém orando por nós. Eu tenho pessoas que oram por mim. Eu sempre me lembro disso e me sinto protegida. Não importa que nós não nos conheçamos fisicamente, mas Deus nos conhece. Que você peça a oração. Não precisa colocar seu nome. Deus te conhece, se você não quiser. Mas vamos interagir. Na medida do possível eu vou te responder. Compartilhe também. Ajude a palavra a chegar além. Jesus não quer que nenhum se perca, sabe? E Ele está voltando. Apressa. Ele está voltando. Os sinais são evidentes. Nos importemos com aquilo que é mais importante. Porque nada disso aqui vai ficar, sabe? Ele nos dá. Eu vim para cá, para uma cidade litorânea, por questão de saúde, né? De um familiar que não poderia mais ficar onde nós estávamos, para que não aumentasse a dose do remédio, para que não precisasse de uma internação. Mas eu recebi de Deus um mimo. Ele sabia o quanto eu amo estar perto do mar. Quando eu me formei, eu pedi para ele me mandar, né, para o mar. Ele não me mandou para uma cidade litorânea. Não me mandou. Porque eu não poderia, tinha outros planos. Aí agora ele mandou. E para mim é uma realização. Nem é olhar, eu vi aqui do meu quarto, eu ouço o mar, as ondas baterem. Quando eu estava numa cidade que não tinha um mar, sabe como eu estava a relaxar minha mente? Imaginando as ondas, imaginando o mar batendo. Olha como Deus é lindo. Ele deixa eu ouvir o mar agora. E é só atravessar ali, daqui mesmo eu vejo o mar. Mas é só atravessar e ficar ali parado, olhando. E aquilo me enche o coração. Olha que presente que ele me deu. E eu não vou valorizar esse presente? Eu vou ficar esperneando? Oh, Pai, mas a minha promessa, minha grande promessa. Não, é só uma promessa. E eu não vou idolatrar a promessa. Eu vou viver o hoje. Eu vou ver, eu vou aceitar. E eu vou desfrutar do que ele me dá no hoje. Porque eu só tenho hoje, sabe? E no hoje ele está me presenteando. E eu estou feliz, eu aprendi a valorizar. Porque ele me ensinou. Ele nos ensina todas as coisas. Agora vamos orar? Senão vai sair muita conversa aqui ainda. Deus amado, querido, justo, fiel, o Senhor conhece no mais profundo do ser essa pessoa que me ouve, Senhor. O Senhor conhece as dores dela, Senhor, e as alegrias. O Senhor conhece os anseios, as ansiedades, ó Deus, as feridas. Talvez a falta de perdão, Senhor, ressentimento, raiva, revolta, Senhor, solidão, rejeição. São tantos os sentimentos que permeiam as nossas almas, ó Deus, e nos fazem nos sentir infelizes, ó Deus, como nada, com desejo até de morrer, de suicídio, ó Deus. Isso é muito grave. O Senhor nos fez para que tenhamos vida em abundância, Deus. E o Senhor quer abundância de vida para essa pessoa, Deus. Ajude ela a querer-te, ó Deus. Ajude, dê ela um desejo, ó Deus, radical, determinante, ó Deus. Para que ela busque, ó Deus, através da igreja mais próxima dela, através de alguém que possa pegar na mão dela e ajudar, ó Pai. O Senhor tem a receita para essa pessoa, ó Deus. E ela não está ouvindo essa pregação, essa reflexão em vão, ó Deus. A sua palavra, ela não volta vazia. Então eu te peço por essa pessoa que eu não conheço, mas que o Senhor conhece e que o Senhor me chamou como sua sacerdotisa, Senhor, talvez. Não importa. O Senhor me chamou para levar a palavra. E eu quero levar, Deus. Eu quero cumprir esse ID com muita honra, com muita alegria, Deus. Com muita gratidão. Porque eu não sou nada, Deus. Eu sou tudo em Ti, contigo. Mas sozinho eu não sou nada. É com Teu Espírito que eu ministro sobre a vida dessa pessoa, Deus. E te peço a salvação dela, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, tá? Vá lá conhecer o canal. São quase 1000 vídeos já postados. Tem alguns shorts, sabe? Tem alguns que eu
mostro bichinhos, cachorros lindos que eu encontro pelo caminho, por onde eu ando. Eu encontro plantas, eu encontro situações, eu encontro pessoas. E eu posto, porque a vida é tudo isso. A vida é um tesouro cheio de preciosidades. Mas eu preciso da sua ajuda. Sozinho, nem Jesus ficou, quanto mais eu. Então me ajudem. E desde já eu te agradeço. Fique com Deus, um beijo no seu coração.